Já quero deixar a paz do Senhor também ali para os meus irmãos na congregação onde nós estamos, ali em Tavares Granja. Amém? Ao nosso dirigente, presbítero Estácio, irmã Adriana, a todos os irmãos, em especial também a todos os professores, secretário, tesoureiro, alunos da nossa escola bíblica dominical, onde nós estamos ali cooperando, trabalhando, né? A cada domingo de manhã. E também já quero fazer menção, lembrando aqui ao nosso diretor, presbítero Lineker Santana, que Deus o abençoe em nome de Jesus. Também quero mandar um abraço para a minha digníssima esposa, né, e meu filhinho que estão assistindo, né, e orando, intercedendo por nós nessa manhã. Quero pedir a você, se tiver a oportunidade, estiver com a Bíblia na mão, ou até mesmo por meio do seu aplicativo no seu celular, que abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 11, os versículos 8 até o 16. Hebreus capítulo 11, os versículos 8 até o 16. Que nesta manhã diz assim, como já tem falado a palavra do Senhor por meio da ministração do evangelista Marinho, como também por meio dos louvores, lindos louvores que foram aqui entoados nessa manhã por meio das servas de Deus. A palavra do Senhor, ela diz assim: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé, peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa. Pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Assim, daquele homem já sem vitalidade, originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu, e tão incontáveis como a areia da praia do mar. Todos esses viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-no de longe e de longe o saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria. Se estivessem pensando naquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Por esta razão, Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles, e lhes preparou uma cidade. Amém? Graças a Deus pela leitura da palavra. Graças a Deus porque Deus nos permite portar um exemplar da Escritura, onde em muitos lugares não se pode sequer portar um exemplar da palavra de Deus. Existe ainda lugares no mundo que a palavra de Deus ainda não adentrou. Existem lugares no mundo onde missionários evangelizaram tribos inteiras. E a palavra de Deus, ela permanece viva nessas comunidades por meio da memorização. Há membros dessas comunidades que memorizam capítulos inteiros da palavra de Deus. E você tem a oportunidade de adquirir, de possuir uma Bíblia traduzida no português.
E por esta oportunidade que Deus está lhe dando, que Deus lhe deu, não deixe a sua Bíblia fechada. Não deixe a sua Bíblia tomando poeira. Não deixe a sua Bíblia esquecida. Ou como alguns gostam de dizer dos evangélicos, que a Bíblia do evangélico, ela tem odor de suor, porque ele só usa embaixo do braço. Mas muitas vezes, e quando ele chega em casa, ele deixa a Bíblia em cima da estante. Mas eu creio que nós estamos falando para uma geração que conhece a palavra de Deus, porque tem no seu seio, tem o desejo e a vontade de aprender e de praticar a palavra de Deus. Então ore a palavra, estude, leia a palavra e pregue a palavra de Deus, a tempo e fora de tempo, como disse o apóstolo Paulo. E a palavra de Deus está sendo difundida, espalhada por meio desta programação. E você que está ouvindo, você tem a responsabilidade de compartilhar essa mensagem, essa palavra com alguém nesta manhã. Então não perca a oportunidade que é agora, porque o Senhor pode te usar como instrumento para ganhar uma vida, para ganhar uma alma, através de um simples compartilhamento, em nome de Jesus. Se nós pudermos dar um título à mensagem nesta manhã, nós poderíamos intitular Herdando a Terra Prometida. Herdando a Terra Prometida. Meus queridos e amados irmãos, que nesta manhã estão conectados conosco, nós vamos entender, no contexto geral da Bíblia Sagrada, que Deus ele vem falando desde através do livro de Gênesis e vai culminar lá no livro de Apocalipse, uma grande promessa, a qual Deus ele tem por único objetivo, a qual ele começa escolhendo um homem chamado Abraão. E por meio da escolha desse homem, Deus ele manifesta o seu objetivo para toda uma humanidade. Você está vivendo a sua vida, você está trabalhando, você está comendo, você está vestindo, você está andando nessa terra por um único objetivo. E o objetivo ao qual você está caminhando, fazendo esta peregrinação, não é o seu objetivo, não é o meu objetivo. Você não veio para essa terra para se satisfazer emocionalmente, materialmente, socialmente, mas você está aqui e você foi chamado para cumprir um propósito, para andar conforme um objetivo, a qual Deus já traçou desde os tempos antigos, desde antes da fundação do mundo. E este objetivo, ele é cumprido conforme o calendário de Deus. O calendário de Deus não é igual ao meu e ao seu calendário. O calendário de Deus, ele é eterno. O calendário de Deus, eu e você não temos controle dele. No calendário de Deus, as suas estações, os seus tempos já estão determinados por ele, mas no meio do calendário de Deus, no meio das projeções de Deus, no meio dos propósitos de Deus, aprove a ele ingressar você na história, a fazer adentrar a minha vida e a sua vida na história, nos planos e nos objetivos de Deus. E tenha consciência nesta manhã que você não está trilhando a sua vida ao seu bel prazer, como um qualquer, mas você foi selado, você foi lavado e remido, você agora entrou na história, você agora faz parte da promessa. Nós vamos ver que você herdou uma herança, na qual esta herança Deus tem prometido para a minha e para a sua vida, e Ele quer levar a mim e a você para lá.
E a Bíblia vai nos mostrar que Deus começa com um homem chamado Abraão. E por meio da vida deste homem, Deus o chama, o tira da sua terra, o tira da sua parentela. E os versículos que nós acabamos de ler, eles vão confirmar esta verdade, dizendo que por meio da fé, este homem creu na palavra, ele creu em uma promessa, ainda que ele não soubesse o que iria lhe acontecer, mas ele creu numa palavra de um Deus que é justo, que é fiel, que é verdadeiro e que está aqui neste lugar, está sobre a minha e sobre a sua vida. Este Deus que é o mesmo, que nunca mudou, que é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e Ele está sobre a minha e sobre a sua vida para lhe dizer que as promessas de Deus não falham, que as promessas dele não falham. Ainda que você não saiba o caminho a trilhar, ainda que ele diga: olha, eu vou te tirar daqui, vou te levar para uma terra que eu te mostrarei, ele não tem dito como será o caminho. Ele não tem lhe mostrado que você passará por momentos de aflição, que talvez você terá tropeços, você terá talvez deslizes, você terá talvez complicações, problemas. Mas uma coisa é certa na minha e na sua vida: o ponto de partida você já deu, a caminhada você não sabe como ela vai ser, mas aquele que te garantiu, aquele que te prometeu, ele é fiel para estar contigo no meio dessa caminhada, de modo que ele vai te fazer chegar aonde ele disse que você ia chegar. E se Deus prometeu que nos levaria para uma pátria, que nos levaria para uma terra, fiel é Ele, é aquele que prometeu para cumprir na minha e na sua vida. E Deus começa a história desse homem fazendo a ele uma promessa. Em Gênesis capítulo 15 nós vamos observar que ele faz uma promessa a este homem, começando ali pelo capítulo 12, mas na sua relação, na sua comunhão entre Abraão e Deus, Abraão pergunta a Deus no capítulo 15 como ele poderia saber que ele haveria de herdar essa promessa. E Deus, na sua relação, na sua intimidade, ele mostra a Abraão, ele faz um pacto com Abraão. E de modo que ele diz: olha, você não vai herdar esta terra, mas a sua descendência entrará. Então, meus amados irmãos, nós vamos perceber que Deus, ele chama Abraão, ele tira Abraão da sua terra, para ir para uma terra que eu lhe mostrarei, assim diz o Senhor. Mas, de modo que nós vamos entender que esta promessa a qual Deus faz a Abraão, esta promessa não é somente uma promessa terrena, mas ela é uma promessa espiritual. Porque Abraão, ele não herda a terra física, a terra material, a terra geográfica. De modo que parte da sua descendência entra na terra, e ainda assim somente parte dela. E nós vamos começar a entender, meus amados irmãos, que Deus começa a usar uma linguagem com um povo escolhido por meio de Abraão, por meio da sua descendência. Se torna um grande povo, uma grande nação. E Deus começa a usar uma linguagem com esse povo, dizendo que a herança de Deus é o próprio povo, e a herança do povo é Deus. Mas ora, pregador, o que é herança? Herança, meus amados irmãos, é um conjunto de bens, de patrimônios que uma pessoa, ela adquire, ela junta em vida, e de maneira consanguínea ou por direito jurídico,
por assim dizer, quando ela deixa um testamento, passa para a sua sucessão. De modo que não somente os bens, as posses, as riquezas, mas os direitos ou até mesmo as dívidas daquela pessoa, se assim ela tiver, ela vai passar para a sua sucessão. É interessante, irmãos, a gente observar que quando alguém tem uma herança, quando alguém tem uma posse, eu conheço uma senhora, eu conheço pessoas que possuem um pedaço de terra, e ela já está chegando, já chegou na sua terceira idade, e ela faz planos para vender uma parte da terra, ela faz planos para se desfazer de uma parte, mas o engraçado é que os filhos saem de longe, liga, olha, não faça isso, eu não vou permitir que você venda essa terra. Por quê? Porque a terra, quando você se for, a terra vai ser minha. Engraçado, irmãos, que nós muitas vezes temos essa cultura, por achar que temos a liberdade com o pai e com uma mãe, para definir ou para decidir aquilo que ele tem que fazer com aquilo que é dele, não é seu. Aí, irmãos, eu me lembro de uma parábola a qual Jesus contou de um filho pródigo, a qual na última oportunidade em que estivemos aqui, nós abordamos esse tema. E engraçado é que o filho pródigo, ele pede a herança com o pai ainda vivo, representando total desonra, total vergonha para seu pai, o desligamento do seio familiar para viver na independência. E se nós pararmos para observar a história não somente de Israel, mas de toda a humanidade, é uma história onde a criatura, ela deseja viver de modo separado do seu Criador, de maneira independente. E nós vamos observar na história de Israel, no relacionamento de Israel com Deus, que por diversas vezes Israel, o povo da herança se afasta, pede o seu testamento, pede a sua parte na herança. Quando começa a sair da dependência do Senhor e ir a outros deuses. De modo que, por vezes, Deus, Ele traz a punição, Ele traz o castigo, Ele traz a repreensão para aquele povo. Mas de maneira muito amorosa e paciente, Deus usa das suas maneiras, dos seus meios didáticos para trazer o seu povo de volta para Ele. E eu penso, meus amados e queridos irmãos, que dessa mesma forma é nos dias de hoje. Porque quando muitas vezes, irmãos, nós estamos passando por situações a qual nós não imaginaríamos que estaríamos passando, é Deus querendo nos trazer de volta para Ele. Aquela comunhão que você tinha, aquelas orações que você fazia, aquela intimidade que você tinha com Ele, aquele desejo que você tinha de vir para a igreja, de adorar, de servir, e você perdeu. Você pode ter certeza de uma coisa, que Deus está criando meios para te trazer de volta para a casa do Pai. E a Bíblia vai nos mostrar que o povo começa a entender que essa herança não era somente uma herança terrena. Essa herança não era somente uma herança física, uma herança geográfica, uma terra onde eles pudessem morar, plantar, colher, usufruir. Porque o apóstolo Paulo, certa vez, ele vai dizer que se nós estamos esperando somente nas coisas dessa terra, nós somos os mais miseráveis dos homens.
E de modo que o povo começa a entender que essa promessa, que essa herança não era tão somente uma terra física, geográfica, era uma terra celestial, era uma pátria maior, era uma pátria que não era daqui, é uma pátria celeste, a qual está preparada para as nossas vidas no mundo vindouro. Mas é interessante também, meus amados irmãos, nós observarmos que por mais que o povo hebreu, ou por mais que eu e você, irmãos, se esforce para herdar esta terra, para alcançar esta terra, nós nada poderíamos fazer. Deus, ele promete a Abraão uma terra, de modo que os versículos que nós lemos, eles dizem que Abraão entendeu que apesar de ele ter a promessa em suas mãos, ele andava pela terra que era dele, mas ele andava como estrangeiro. Da mesma forma é comigo e com você. Você não é daqui. Você é peregrino. Você está aqui só de passagem. Então, se você está aqui só de passagem, é proibido a mim e a você se apegar às coisas daqui. A Bíblia vai mostrar uma história de um homem chamado Ló, a qual escolheu um lugar para morar de maneira carnal, de maneira longe, afastado da comunhão com Deus, sem discernimento espiritual. Escolheu uma terra pela vista, escolheu um local pela vista. Aqui é melhor, os campos são mais verdejantes, rios passam, aqui eu vou prosperar, aqui eu vou colher, aqui eu vou plantar. Foi mais um que mostrou independência, que quis mostrar a independência do seu tutor, de seu tio Abraão. E esta independência custou a Ló algo muito caro. Porque quando Deus decide castigar a cidade, ele estava onde ele não deveria estar. Às vezes nós passamos por consequências nas nossas vidas por causa de desobediência, porque insistimos em estar em lugares onde Deus não está. E de modo que mesmo a misericórdia de Deus indo sobre a vida dele, a sua mulher trocou a sua salvação pela condenação, porque ficou apegada à terra e olhou para trás. Uma vez que nós estamos na caminhada com Deus, irmãos, é proibido olhar para trás. A mesma carta aos Hebreus, ela vai dizer que aquele que recuar, a minha alma não terá prazer nele. Deus, ele se entristece. Vamos usar, com a permissão do Espírito Santo, essa linguagem. Deus, ele se entristece com você que se afastou. Ele se entristece com você que era uma bênção na casa de Deus, na presença de Deus, mas por algum motivo, por alguma razão ou circunstância, até mesmo coisa que você mesmo procurou para você, ou você mesmo criou, ou você pensou, você imaginou, ou se de repente você, não sei o motivo, você cansou.
Deus está aqui nesta manhã para dizer que Ele renova as tuas forças como a águia. De modo que a tristeza de Deus não é para a sua culpabilidade, é porque Ele te ama e Ele quer te trazer de volta. Então, meus amados e queridos irmãos, Abraão, ainda que ele não tenha alcançado a promessa, mas ele vislumbrou, ele contemplou uma promessa ainda maior. Porque se nós pararmos para analisar, o que Abraão poderia fazer para entrar nessa terra? Qual seria o preço do dinheiro, do custo para que ele viesse comprar? A Bíblia vai mostrar e nós vamos entender, irmãos, que a mim e a você é coisa grandiosíssima. E para mim e para você não tem preço. Não existe ouro nem prata no mundo que possa comprar um lugarzinho, um pedacinho nessa terra. De modo que a carta aos Hebreus vai dizer que se eles estivessem pensando no lugar de onde eles tinham saído, eles muito bem poderiam voltar. Eles muito bem poderiam retroceder. Eles muito bem poderiam recuar. Mas mesmo assim, vivendo em tendas, vivendo debaixo de um sol escaldante, vivendo como peregrinos, vivendo como nômades, eles não arredaram o pé da promessa de Deus. Eles não desistiram da promessa de Deus. Eles não recuaram da promessa de Deus por qualquer motivo. Eles não desistiram de entrar na terra prometida por causa de uma cara feia, porque alguém passou por mim e não me deu a paz do Senhor. Eles não retrocederam porque o pastor recusou aquela oração que eu estava precisando, porque aquele irmão não fala comigo, porque aquele irmão inventou algo a meu respeito. Eles não recuaram nem desistiram porque começaram a pensar: está demorando demais. Eu estou impaciente. Cadê o Deus que me prometeu? Deus me prometeu e até agora não cumpriu. Eles não desistiram porque o mundo chamou, porque o mundo mostrou algo mais à vista carnal, aos olhos carnais, era mais interessante, era mais bonito, era mais gostoso. E eles voltaram atrás. Não. Eles não retrocederam por nada. Os inimigos no encalço e eles avançando. Muitas vezes com dificuldades, passando por problemas, passando por conflitos, Sara, Agar, os poços entulhados de Isaac, mas eles não retrocederam, porque eles creram na promessa. De modo que no meio da história, é Deus mesmo que cogita meios para fazer cumprir as suas promessas, e que para a sua herança entre na terra prometida, na Canaã celestial, na pátria que nós estamos aguardando. Porque, irmãos, nós vamos entender que a própria carta aos Hebreus, ela vai nos explicar no capítulo 9, que o povo vivia ali naquele lugar como se fosse vivendo por figuras. O seu relacionamento com Deus,
as suas práticas espirituais, as suas cerimônias, o tabernáculo terrestre a qual Moisés ele viu, ele vislumbrou e ele construiu da mesma maneira a qual Deus ordenou que ele construísse, era imperfeito, era incompleto, de modo que os sacerdotes entravam uma vez por ano. Os sacerdotes entravam uma vez por ano para fazer a expiação pelo pecado do povo e pelos seus próprios pecados. De modo que a cada ano, novilhos e novilhos, carneiros e carneiros morriam. Seu sangue era derramado para tirar a minha culpa e a sua culpa, ou para tirar a culpa daquele povo. E a Bíblia vai dizer que todo sacrifício ele purificava, ele lavava apenas externamente, mas não interiormente. De modo que isso era sombra, isso era uma representação, era uma figura daquilo que Deus já tinha preparado para a humanidade. Que seria, no tempo determinado, revelar o Cordeiro Eterno, a qual faria o sacrifício uma única vez e de uma vez por todas, por toda a eternidade. De modo que para entrar na herança de Deus, na Canaã celestial, na promessa celestial de Deus, nenhum cordeiro seria capaz ou suficiente de conseguir. Não importa o número de cordeiros que fossem sacrificados, ano após ano, a necessidade se repetia, porque era imperfeito. Mas a Bíblia vai nos mostrar, a revelação de Deus vai nos dizer que no tempo determinado Ele enviou seu Filho, o unigênito do Pai, que veio em forma de homem, o Deus Filho, que se despojou de toda a sua glória, se despojou de toda a sua glória, a qual ele estava sentado à direita de Deus. Ele se desfez. A Bíblia vai dizer que ele não usurpou ser igual a Deus, mas que ele obedeceu, fazendo toda a vontade do Pai. De modo que ele veio de Deus. Ele mesmo sem pecado se fez pecado por mim e por você, para que o seu sacrifício, para que o seu sangue derramado não fosse aspergido sobre o altar de ouro feito por homens, mas ele levou até o santuário celestial e de uma vez por todas ele fez expiação pelo meu e pelo seu pecado, e ele pagou o preço pela minha e pela sua vida, para que de uma vez por todas essa terra prometida, a qual nós estamos aguardando agora como herança espiritual de Abraão, nós tenhamos o direito de entrar pelas portas. Para que o Pai esteja conosco mais uma vez, para que aquela comunhão que foi perdida, que foi quebrada lá naquele jardim, ela seja refeita de uma vez por todas e por toda a eternidade. Meu amado e meu querido irmão, minha amada e minha querida irmã, nesta manhã, a palavra de Deus ela vem dizer para mim e para você: não retroceda, não desista, não olhe para trás, fique firme, permaneça no seu lugar, guarde o que você tem,
Guarde a sua coroa, para que você não perca, para que você não saia, para que você não seja como um filho bastardo e você perca a herança. Permaneça firme, porque os desertos dessa vida, irmãos, eles estão somente servindo para nos forjar, para lhe forjar, para lhe experimentar, para que você seja verdadeiramente capacitado por Deus nessa jornada espiritual que você está passando, para que através da sua vida, muitas vidas ainda sejam alcançadas para esse reino, porque agora você faz parte do projeto de Deus, e o projeto de Deus para a minha e para a sua vida é que todo aquele que o Pai deu a Ele, a Jesus Cristo, nenhum se perca. Então, meu amado e meu querido, nesta manhã, fique firme, permaneça no seu lugar. Não fique tão somente olhando para as promessas, para os desejos dessa carne, para as coisas dessa vida, almejando como se estivesse esperando somente coisas daqui, porque tudo isso aqui é passageiro, tudo isso aqui é temporal, tudo que está aqui é transitório. O corpo ao qual você habita é transitório, ele vai passar, mas Deus tem uma promessa de glorificar este corpo. O corpo desta morte, ele não vai morrer, ele vai ser eterno, e você vai estar com Ele para toda a eternidade. Então permaneça firme, não esqueça das promessas de Deus. As promessas de Deus não são somente para coisas daqui, mas olhe para onde a cruz aponta. A cruz aponta para a eternidade. A cruz aponta para Canaã celestial. E por que eu e você andamos todos os dias solícitos, preocupados com o que havemos de beber, com o que havemos de vestir? Jesus vai dizer: ainda que você seja o homem mais cuidadoso, você não é capaz de acrescentar um côvado, ou seja, na nossa linguagem, 1 centímetro à sua estatura. E por que você anda tão preocupado? Por que você anda tão ansioso? De modo que Pedro vai nos ensinar, ensinou a mim e ensinou a você. Então coloque em prática, meu irmão. Lançai todas as ansiedades em Deus, porque Ele tem cuidado de vós. E que essa leve, momentânea tribulação que você está passando aqui, ela não há de se comparar com a glória que está por vir, meu irmão. Ela não há de se comparar com a glória que está por vir, minha irmã. Então não perca a sua fé, não perca a sua esperança. Não dê ouvidos a quem está dizendo que você não vai conseguir, que outros caminhos são melhores. Não há caminho melhor, porque Jesus é o único caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E porque nós estamos muitas vezes dando ouvidos a certas vozes que não vêm de Deus. João viu uma cidade que geometricamente falando ela é cúbica. A mesma medida no seu comprimento, na sua largura e na sua altura. E salvo engano, 144 mil côvados de cada lado, ou seja, representando a perfeição. Representando, 144 é o múltiplo de 12, é 12 vezes 12, 12 é governo. Ou seja, nessa cidade o governo é de Cristo.
a perfeição de Cristo. O sol vai ser ofuscado, porque a glória do brilho da face de Deus estará iluminando a cidade todos os dias. De modo que eu e você beberemos de uma água espiritual e comeremos da árvore da vida que foi vetada lá naquele jardim, por causa do pecado de um homem. A árvore da vida foi vetada, foi proibida a toda a humanidade. Mas essa árvore é o próprio Cristo. E João viu que o seu fruto, ele dá de 12 em 12 meses. Algumas santas ceias atrás, eu estava aqui na sede. Eu ouvi o pregador dizer, eu achei isso muito bonito. Assim como nós participamos de 12 santas ceias no ano, uma em cada mês, na cidade celestial, a qual Abraão contemplou, a qual Abraão não recuou, nós comeremos do fruto da árvore da vida, todo mês. Ou seja, o que eu e você estamos fazendo aqui não há de se comparar com a glória que está por vir. Nós estamos ensaiando, vislumbrando um pouquinho. Paulo, ele disse que nós vemos por espelho, como que por espelho. E naquela época o espelho ali que eles utilizavam era uma forma como se fosse era um metal bem talhado, de modo que eles poliam aquele metal e eles viam o seu rosto, mas não viam o seu rosto de maneira perfeita, não viam o seu rosto de maneira nítida. Ou seja, irmão, as perguntas que você está fazendo que você não consegue responder, que nós às vezes não temos resposta, a Bíblia diz que Ele irá nos responder. A Bíblia diz que Ele irá nos mostrar. A Bíblia diz que Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Embora nós estejamos vivendo aqui nesse mundo que não somos daqui, você é perseguido, irmão, você é odiado, você é caluniado, é porque você não é daqui. É porque nós somos rejeitados. Esse mundo de maneira espiritual, ele tenta todos os dias expulsar, expelir, vomitar aquilo que não é dele. É por isso que muitas vezes você passa por provação, passa por luta, é um vizinho lhe caluniando, falando mal de você. Mas a promessa, irmãos, é que lá não haverá choro, nem pranto, nem ranger de dentes. Ele enxugará todas as nossas lágrimas. Haverá resposta para todas as perguntas. Então suporte só mais um pouquinho. Permaneça firme só mais um pouquinho. Porque você não vai somente ver de longe. Você não vai somente ver de longe, como aquele rico viu Lázaro de longe e disse: Pai Abraão, permite que ele molhe a ponta do pé, para que toque na minha boca, porque eu estou com sede. Aquele homem viu de longe e não pôde participar. Por quê? Porque não creu. Mas eu e você, irmãos, vamos estar lá. Eu e você estamos caminhando para lá. A terra é árdua, o deserto é escaldante.
Mas a promessa, irmãos, da terra que emana leite e mel, ela ainda está de pé na minha e na sua vida. Nós alcançamos o direito, nós agora fazemos parte da herança. Somos a herança, somos o Israel espiritual de Deus, por meio do sangue de Cristo, por meio da sua obra da cruz. De modo que eu e você agora temos essa bendita esperança para estarmos lá, para participarmos das bodas do Cordeiro. E eu creio, meu amado e meu querido irmão, que eu vou ver você lá. Você que está assistindo essa live, escutando essa live. O nosso evangelista falou aqui de tantos lugares do país: São Paulo, Rio de Janeiro, Tocantins, Amazonas. Em cada cantinho do Brasil, esta programação já está chegando. Eu não te conheço, eu nunca te vi, mas lá nós iremos nos reconhecer e nos regozijar por toda a eternidade, porque fiel é o que prometeu na minha e na sua vida.